Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Nós iremos ler os versos de número 12, 13 e 14. Romanos capítulo 13, versículos 12 a 14. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das obras da luz, das armas da luz, perdão. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. A nossa dirigente já orou e uma oração não anula a outra, mas é um privilégio para nós, dessa manhã de domingo, o chamado Domingo de Carnaval para o mundo, nós podermos chegar na casa do Senhor e continuar a nossa vida, a nossa disciplina, o nosso estudo da palavra. Domingo de manhã é uma oportunidade que temos de estar na casa de Deus para a nossa escola dominical. Alguns estão viajando, alguns entraram em contato comigo, estão doentes, mas graças a Deus nós podemos chegar aqui. Então hoje é esse chamado Domingo de Carnaval e, como sabemos, é um evento que está entre as festas mais populares do Brasil. E as origens dessa festa, desse momento, desses dias, ele é bem antigo, né? Com influências em diversas culturas e tradições. Na verdade, é difícil determinar onde e como essa festa começou, mas acredita-se que sua raiz esteja nas festividades pagãs da antiguidade, devido a vários contextos, a vários momentos, a várias vestimentas, a vários pontos que nós encontramos, que são encontrados nessa festa, que remontam, que lembram, que fazem referência a momentos na história quando povos pagãos se reuniam para festejar aos seus deuses, festividades pagãs da antiguidade. Mais precisamente ali na Mesopotâmia, onde seria o berço das civilizações, onde ficaria próximo ali onde era o Jardim do Éden, ali para o lado do Iraque, né? E esses eventos ganharam forças, eles também motivaram culturas como a cultura grega, a cultura romana, entre outras, para as suas festividades. E eram sempre associados à primavera, a um momento de fertilidade da terra. Eram cultos celebrados aos deuses para que eles abençoassem o pasto, para que os animais procriassem, se multiplicassem, abençoassem a terra, para que ela desse seus frutos. Então não é uma coisa assim que foi, digamos assim, criada no Brasil. É uma mistura de várias culturas, de várias festas. E no caso hoje, para quem estuda ciência da religião ou religiões, nós podemos ver que muitos dos eventos que estão associados ao carnaval, eles estão muito ligados à Umbanda e à Quimbanda, né? Os batuques, as danças, as festas, algumas alas, você identifica muito bem ali a influência dessas religiões, dessas crenças. Na Roma Antiga, por exemplo, pode mudar? As festividades em honra ao deus Saturno eram marcadas por desfiles. Não sei se dá para você ver bem aí. Esse é um quadro que retrata a festa ao deus Saturno, com muitas músicas, muitas danças. Já na Grécia, as festas em honra ao deus Dionísio envolviam máscaras, fantasias e danças. Dionísio, como nós já estudamos outras vezes, era o deus do vinho, que significa alegria, bem-estar. A pessoa toma aquele vinho e fica assim bem alegre, né? E
ali foram incluídos, foram enxertados ali máscaras, fantasias, e daí, né, os romanos também vieram e transformaram no bacanal romano. E com o passar dos anos, as culturas de outros povos, o que inclui o Brasil, incorporou essas danças, essas fantasias, essa coisa toda, com elementos de culturas e tradições pagãs. Não somente dali, mas juntando já ali culturas da África, que foram trazidas para o Brasil pelos escravos. Então, essa festa acabou sendo associada, tendo uma associação muito grande, muito forte com a Igreja Católica, né? É por isso que, ao contrário do que outras pessoas, outras festas, que possuem datas definidas, estipulam, digamos assim, o Carnaval, ele varia de acordo com uma festa cristã, na verdade, pela ótica católica, que é a festa da Páscoa. Então, as datas do Carnaval, elas dependem das datas que a Igreja Católica determina para a Páscoa. Então, pela ordem, deveria acontecer o Carnaval, seguido dos 40 dias de penitência e a chamada Semana Santa, que nós iremos ver daqui a alguns meses, algumas semanas, na verdade, que é também chamada Quaresma. Então, como foi definido que a Páscoa seria sempre no segundo domingo da primavera aqui no Hemisfério Norte, a festa passou a ser contada a partir desse dia. Então, 40 dias antes seria essa Quaresma, que iria cair na quarta-feira de cinzas, que é o Carnaval. Então, o Carnaval olha para o futuro, quando vai ser a Sexta-feira Santa, quando vai ser o domingo de Páscoa, tal dia. Então, vamos contar 40 dias antes, que é para a gente colocar no nosso calendário quando vai ser o desfile lá na Sapucaí. Lá da Enadoca ainda, não sei, que faz mais de 40 anos que eu não participo desse negócio, né? Então, poucas pessoas sabem, mas o Carnaval, que é uma festa totalmente pagã, acaba sendo diretamente associada ao calendário eclesiástico da Igreja Católica, né? Então, na prática, para mim que já fui católico até os 22 anos, o que acontecia? Nesse período você podia pecar à vontade, se entregar às vontades da carne, mas na quarta-feira de cinza eu ia na missa, lá na Santa Teresinha, ou na São Judas Tadeu, ou na Santo Antônio de Lisboa, que são as igrejas mais próximas de mim, para pegar uma cinza na testa. O padre fazia aquela fila, né, e o padre pegava lá um negócio, colocava aquela cinza, os pecados estão perdoados. Então era uma oportunidade que as pessoas tinham para pecar à vontade, satisfazer todo o desejo da carne, mas na Páscoa tinha que ir para se purificar. Pode mudar, por favor? A Enciclopédia Barça, se você tiver duas, me dê uma, que eu estou querendo, que eu não tenho nenhuma. Ela diz o seguinte: não se sabe ao certo qual a origem da palavra carnaval. Na opinião de Antenor Nascentes, se aplicava originalmente à terça-feira gorda, a partir de quando a Igreja Católica proibia o consumo de carne. Outros etimólogos compõem como origem o baixo latim carne levamen, modificado mais tarde em carne vale, que significa adeus carne. Então, carne levalem pode ser interpretado como carnes levanem, tudo em latim, né? Que significa prazer da carne, antes das tristezas e contingências que marcam o período da Quaresma. Então seria até um simbolismo, né? Nós pecamos e depois a igreja nos perdoa, Deus nos perdoa. Então, vamos deixar aí superabundar a graça de Deus. Vamos nos entregar aos prazeres da carne e depois seremos perdoados, tá? No Brasil, o Carnaval se tornou uma festa popular e democrática com características próprias e muita diversidade regional. Cada estado, ou pelo menos a maioria dos estados, eles têm um padrão de carnaval, mas alguns estados são diferenciados. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele investe muito nas escolas de samba, que surgiram ali pela década de 1920.
e se tornaram uma das principais expressões dessa festa, com desfiles grandiosos e competitivos. Já em outros lugares do país, como Salvador e Recife, o carnaval é marcado pelo axé, né? Em Salvador, na Bahia, o carnaval é diferente do Rio, são os carroções, os trios elétricos, né? Que foram criados por dois baianos, Dodô e Osmar. E lá já em Recife, ali em Pernambuco, é o frevo, aquela sombrinha, aqueles bonecões com cabeção, né, dançando. Já é mais aquela tradição de rua mesmo. Além disso, essa festa também possui significados religiosos. Para muitos católicos, como eu já disse, o carnaval seria a oportunidade de ceder e aproveitar os desejos da carne antes da festa da Quaresma. E depois bastaria jejuar, fazer penitência, ir à igreja, pegar a cinza, se confessar com o padre, participar da hóstia e estava tudo certo com Deus. Segundo a história, essa questão de fantasias foi algo muito explorado também, porque muitas pessoas que não queriam chegar lá com a cara limpa aproveitavam para colocar uma fantasia, inclusive padres, bispos, políticos influentes, pais de família que queriam aproveitar aquele momento, colocavam lá uma máscara e iam para os bailes, para as boates, para as ruas, para os desfiles, e participavam de boa, de forma anônima, e depois voltavam para casa como se estivesse tudo ok. Então eles aproveitavam a tradição para se prostituir durante a festa sem causar escândalos mais graves à comunidade. Portanto, o carnaval seria a última oportunidade para as pessoas se divertirem, cedendo a todos os prazeres da carne antes do período de abstinência. Pode mudar, por favor. Diante disso, qual deve ser o posicionamento do cristão no que diz respeito ao carnavale? Seria saudável ou edificante qualquer tipo de envolvimento da igreja com essa festa, né? Lá em Abaetetuba ainda tem aquele arrasta-céu ainda. Tinha um bloco lá que era o arrasta-céu, que era dos crentes, né? Que saíam para evangelizar. Tu ria? Para evangelizar no carnaval, né? Em outros lugares tem isso daí também. Eu não sei na Assembleia de Deus se tem esse negócio, né? Mas no Sírio tem um negócio lá do evangelismo, do café. Muito bem. Vamos falar um pouco aqui no ponto 1 sobre o cristão e a festa da carne. Conforme já vimos na introdução, o carnaval é uma festa da carne. E vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, versos 12 até o verso de número 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqui fica claro que o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa satisfação, a nossa alegria, ela não está em ceder aos desejos da carne, ela está em obedecer o quê? A palavra de Deus. Como a Débora leu no Salmo 1. O nosso prazer está na lei do Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, medita dia e noite na lei do Senhor. E é isso que lhe dá satisfação. É isso que o torna bem-aventurado. Quando agimos assim, perdemos o prazer pelas coisas da carne e saímos sem nenhum problema
do que o salmista aqui chama de roda dos escarnecedores. Nós não temos prazer em ficar na roda dos escarnecedores. O nosso prazer está na lei do Senhor, em meditar nesta lei e obedecer o que ela nos ensina. Então, quando recebemos Jesus em nossas vidas, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo do Senhor. E Ele convence o homem, convence a mulher do pecado, do juízo e da justiça. Se as práticas carnais não me incomodam, eu preciso refletir sobre a minha condição diante de Deus. Se de fato meu corpo está sendo habitado pelo Espírito Santo, porque se estiver eu serei incomodado, eu não terei prazer nessas coisas, ou se ele não está. Se ele sente prazer nessas coisas, certamente o Espírito Santo de Deus não habita naquela pessoa. Ela é uma religiosa, ela acredita, ela gosta, ela participa, ela frequenta, mas a pessoa ainda não foi transformada pelo poder do Espírito Santo. João, capítulo 16. João 16, versos 8 a 11. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ele vem trazer esclarecimentos sobre o pecado, ou seja, tudo aquilo que é contrário à vontade, o caráter e a santidade de Deus, né? E não se trata apenas de erros visíveis, mas também de atitudes, pensamentos e motivações que nos afastam de Deus. Não é somente eu cometer algo que todo mundo está vendo, eu roubei, eu matei, eu menti, mas coisas de dentro também, porque Ele sonda a nossa mente, nosso coração, a nossa vida. Ele sabe o que eu penso, o que eu desejo. Da justiça, de forma simples, justiça é dar a cada um o que lhe é devido, seria agir com retidão, imparcialidade e verdade, é agir de forma certa, mesmo quando parecer difícil e penoso, é agir com ética. Na verdade, ela vai além de regras. Exercer essa justiça que Jesus fala aqui é refletir o próprio caráter de Deus. Há pessoas que nos magoam, nos ferem, nos prejudicam, e a Bíblia diz: vai lá e dá outra face, vai lá e perdoa, como Cristo nos perdoou. E do juízo, aqui Jesus faz referência ao momento futuro, quando Deus julgará toda a humanidade com justiça perfeita. Naquele dia ninguém ficará de fora, ricos e pobres, poderosos e simples, grandes e pequenos, todos comparecerão diante de Deus. Muitos para serem galardoados pela sua fidelidade, pela justiça, pela sua vida diante de Deus, mas muitos para tormento e horror eterno, porque desprezaram a palavra e a justiça de Deus. Então, diante disso, basta ter um neurônio para saber que um cristão não tem nada a ver com essa festa. Pela sua história, pelos seus símbolos, pelos seus significados, e muito menos por ser algo diametralmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. Mas vamos avançar em nosso estudo, pois o segundo ponto, pode mudar, ele vai nos alertar sobre o que acontece no carnaval, né? Todos os anos, os telejornais, a internet, as revistas, os jornais e todos os outros meios de comunicação nos informam o saldo dessa festa. Rombo dos cofres públicos que bancam essa festa, alto índice de assaltos, alto índice de acidentes de trânsito,
alto índice de assassinatos, lares desfeitos por conta de adultérios, gravidez inconsequente, milhares de jovens se viciando em drogas, além de várias pessoas contaminadas com AIDS e outras doenças. E mesmo que existisse um salvo positivo, seria mínimo diante de tais fatos. Então, tudo isso nos reporta, ou nos lembra, o que acontecia lá na Roma Antiga, quando os imperadores conduziam as multidões às arenas para assistirem espetáculos cheios de sensualidade, muitas vezes macabros, distribuindo pães para alegrar e distrair aquela gente miserável, que depois voltava para casa mais miserável, mais sofrida, mais pobre e mais ignorante. Eram festas rodeadas pelos bacanais, de onde vem a palavra bacana, que eu já falei para vocês sobre isso outras vezes. Era a política do pão e circo, coloca lá leões para matarem pessoas, para brigarem com pessoas, tigres, coloca lá soldados para brigarem, e joga pão para o povo tendo entretenimento, tendo um espetáculo e tendo pão, está tudo ok. Vamos agradar esse povo, né? Dá lá um botijão de gás para a pessoa, uma picanha, está tudo ok, né? E não é diferente. Hoje essa cena se repete nos carnavais. O ódio é iludido pensando que um pouco de diversão não faz mal a ninguém. Que Deus entende que no final de tudo o que vai se sobressair será a sua misericórdia, quando na verdade estão se autodestruindo, ofendendo ao Criador, se afastando de Jesus e caminhando no sentido contrário ao céu. O carnaval é uma grande oportunidade, é uma grande arma que Satanás usa para acabar com a família, acabar com a saúde, acabar com tudo, com a honra. Tudo que não presta se encontra ali. Um cristão que ama a Deus acima de tudo e a si mesmo e ao seu próximo, irá buscar conhecer mais e mais das Escrituras e se esforçar por praticar suas verdades, conforme já vimos ali no Salmo 1. E dessa forma jamais irá se conformar com tal situação, e muito menos se entregar a esses pecados. Já não basta os pecados que eu tenho, ainda preciso, dessas coisas. Já não basta a minha glicose estar lá em cima e eu vou lá no supermercado comprar pizza e a Luciana ainda prepara a pizza. Só de vez em quando pode, né, Débora? A Débora disse que de vez em quando pode, a Débora é formada, eu confio na Débora. Mas não adianta combater o carnaval somente expondo nossas vontades e opiniões. Precisamos aprender a lutar espiritualmente e pedir ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar, nos dar sabedoria e tocar no coração de nossos entes queridos, ou seja, nossos familiares, amigos, também dos nossos governantes, a abandonar essas práticas que de Deus não tem nada. Existe algo melhor planejado por Deus para nós, e é o que nós veremos nesse terceiro ponto. A festa que Deus deseja para o seu povo não está nesses dias que o mundo, que o Brasil aqui celebra, que é a festa da carne. A Bíblia ensina que há uma festa para nós, e essa festa não é aqui na terra, essa festa é no céu. E ela começa quando ouvimos a palavra do Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas a Jesus. Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas vamos pensar um pouco. Se quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida a Cristo, a festa no céu, o que acontece lá
quando esse pecador entrega a sua vida ao mundo e à vontade da carne. Se quando uma pessoa, ela ouve a mensagem do Evangelho e ela recebe Cristo em sua vida, há uma festa no céu e nós também celebramos, nós também nos emocionamos, né? Que alegria eu chegar aqui quarta-feira e encontrar adolescentes que antes corriam aí na rua e agora estão aqui toda quarta-feira ouvindo a mensagem do Evangelho. Que alegria isso! Mas e o contrário? E quando uma pessoa, em vez de entregar sua vida a Jesus, ela se entrega à vontade da carne, o que será que acontece no céu? Vamos ampliar essa pergunta, deixá-la mais grave. E quando um cristão, alguém que recebeu, digamos assim, o Espírito Santo de Deus em sua vida, se deixa participar ou assistir tal festa, será que Deus tem motivos para celebrar alguma festa no céu? Vamos pensar um pouco nisso. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Verso 21 até o 24. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui fica claro que o cristão não pode servir ao Espírito Santo e ao espírito do mundo. O mundo jaz no maligno, né? Ele serve a Deus em espírito e em verdade, ou ele serve a carne com seus prazeres e deleites. E estes, ao contrário dos que irão para a festa no céu, ouvirão o que nós lemos lá em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pode mudar. A igreja evangélica sempre combateu as festas carnavalescas e a todo tempo ensina seus membros a serem, primeiro, moderados nos divertimentos. Nós não somos um povo também careta, um povo chato, um povo o tempo todo ranzinza. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Qual é o mal que tem? Pegar minha família de vez em quando e dar uma volta lá em Bosqueiro, lá em Beja, lá em Breves, né? Que mal tem eu fazer uma churrascada lá em casa e convidar o meu pastor para ir comigo, né? Não tem problema nenhum, mas com moderação, modesto no trajar, nas roupas. Eu não tenho problema com roupa, tenho problema com sensualidade. Há calças compridas que ficam muito bem nas mulheres, né? Tem outras que já ficam meio extravagantes, já fica complicado. E graças a Deus as meninas daqui da igreja sabem se vestir. Tomar cuidado com bebidas alcoólicas a ponto de se embriagar. A Bíblia condena o embriagamento. Como é o nome da palavra aqui? Embriagar-se. Embriagação. Estou criando um neologismo aqui, Bill. Embriagamento. A Bíblia condena você se embriagar, né? Beber até. Não era do mundo tomar aquela cerveja. Kaiser. Se empenhar no combate aos vícios. A Bíblia nos orienta a combater isso daí.
Então, como cristãos, devemos nos posicionar espiritualmente nesse período marcado pelo excesso, refletindo em nossa atitude, testemunho e rejeitando aquilo que não glorifica a Deus. E, olhando aqui para o nosso quarto ponto, somos chamados a andar na luz. Romanos 13, 12, nós lemos aqui. Aprendemos que luz e trevas são duas realidades que não combinam. Uma vez que recebemos a Cristo como Senhor de nossas vidas, nos tornamos novas criaturas. E nesse sentido, um cristão, ou seja, uma pessoa devidamente transformada por Jesus, não irá viver como se não conhecesse a verdade. Ela pode não conhecer todos os 1189 capítulos da Bíblia, todos os 31.173, mas aqueles versículos, aqueles textos que ela conhece, ela vai procurar aplicar na sua vida, e Deus irá honrá-la por isso. Então, para ele, a santidade, o abster-se daquilo que não compactua com a santidade, o carnaval é uma dessas coisas, não é uma opção. Para o cristão, isso é parte de sua identidade. Identidade é aquele que o identifica. Não convida fulano porque ele não vai participar, porque ele não concorda com isso. Como é que tu sabe? Faz parte da identidade dele. Nós identificamos nele a ausência do prazer por essas coisas, né? Nesse sentido, responda a você mesmo: minha vida está refletindo mais a luz de Cristo ou aquilo que o mundo tem celebrado? Pense em uma pessoa usando uma roupa branca e de repente lá esbarra em uma parede que acabou de ser pintada, a tinta está fresca ainda. É assim que ficamos quando nos deixamos esbarrar por essas práticas pecaminosas, né? E tem o crente lá que vibra: não, a mangueira estava mais bonita, não, mas eu gostei mais da bateria da Grande Rio, não, a porta estandarte lá da Portela arrebentou, estou torcendo. Eu, quando eu não era cristão, eu torcia para União da Ilha, né? Porque teve um ano que eles colocaram lá no samba deles uma parte da letra que diz assim, não sei o que tocando, Mengo, ego, a galera vibrando. Aí eu falava do Flamengo, aí eu, flamenguista, mas isso foi há 30 e poucos anos, 35, 25 anos, 40 anos, sei lá. Eu ainda não era transformado. Jesus, queridos, ele nos purifica de todo pecado. Mas quando esbarramos nas coisas sujas do mundo, nos contaminamos. Nesse sentido, a igreja não pode normalizar o que o mundo propõe. Fazendo isso, ela estará deixando o Espírito Santo de Deus profundamente triste. Lembre quando eu falei, quando uma pessoa se converte, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, a festa no céu. Deus se alegra. Mas e quando uma pessoa ela se entrega à vontade da carne? Ou pior, quando uma pessoa que já participou da comunhão dos santos vai e se contamina com essas coisas, qual deve ser o sentimento de Deus diante disso? Concluindo, eu quero trazer uma reflexão para as nossas vidas com essa frase: se todos os cristãos do mundo vivessem como eu vivo, o mundo seria melhor ou pior? Se todos os cristãos fossem como eu, eles iriam pregar o Evangelho, eles iriam se abster dessas coisas, eles iriam combater essas coisas, ou eles seriam iguaizinhos lá o que o mundo ensina. As pessoas iriam conhecer e amar de Cristo e teríamos mais pessoas convertidas ou mais pessoas indo para o inferno? Se houvessem dois eus, dois ruis, dois cristãos, um crente e outro não, esse que não é crente, ele seria salvo por conta do outro? Se eu dependesse de mim para ser salvo, eu teria pregado o Evangelho para mim? Quantas pessoas eu levei para Cristo ano passado, na década passada, este ano? Para quantas pessoas eu já evangelizei, já falei de Cristo?
É a ordem do Senhor. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não posso ir para a África, mas tem um vizinho lá do lado, tem um vizinho aqui do outro lado da rua, tem um parente meu dentro de casa. As pessoas iriam conhecer mais de Cristo e levaremos mais pessoas convertidas para o céu ou para o inferno. O chamado de Deus não muda conforme o calendário, como acontece todo ano no carnaval. Não existe um momento na vida em que nos é permitido pecar. O cristão, ele peca por acidente. Um cristão, de verdade, dificilmente ele comete um pecado premeditado. Eu vou planejar matar alguém, eu vou planejar um ato de pedofilia, eu vou planejar, sei lá. Não. Ele peca por acidente. Não é hoje é dia de pecar, né? Deixar a carne à vontade para esbanzar em seus prazeres mundanos e depois voltar para Deus e realizar práticas que irão me purificar novamente. O pecado acontece em nossas vidas por acidente e não de forma premeditada. Enquanto o mundo diz, aproveite sua vida, faça o que lhe dá prazer, Deus em sua palavra nos diz, sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade irá custar momentos de satisfação e prazeres que a carne anseia. Quando a pessoa decide ser santa, ela abre mão de muita coisa que o mundo oferece, coisas que agradam a carne, são saborosas, mas coisas que duram pouco tempo. Em contrapartida, ela irá produzir um gozo, um prazer, uma satisfação lá no céu, eterna, que não tem prazo de validade. Algumas aplicações para nós nessa manhã. A primeira delas, nem tudo que é permitido nos convém. O apóstolo Paulo já fala sobre isso em 1 Coríntios 10, 23. Então, a questão aqui não é identificar se certa prática é pecaminosa ou não. O ponto saliente seria, agindo assim, eu estarei me aproximando de Deus. Por isso, antes de aceitar qualquer proposta ou participar de algo que fomos convidados, devemos perguntar, isso vai fortalecer minha fé? Ora, eu sou um jovem universitário, eu já passei por isso, eu vejo jovens universitários hoje passando por isso. Olha, vamos fazer o nosso baile no final do curso, final do ano. Então vamos fazer um churrasco na casa do fulano, vamos vender não sei o quê, aquelas coisas para arrecadar dinheiro, né? Tá, eu faço parte da turma, eu vou, mas eu não me envolvo naquela parte lá que é profana, digamos assim. Olha, eu estou aqui para participar, eu sou da turma, comprei tantos cartões e tudo, vou tomar só um refrigerante aqui, fazer um pratinho de churrasco aqui no meu canto, beleza. Tem aquela aula da saudade, tem aula dos 50% do curso, beleza, mas na minha, sendo luz, né? Sendo luz. Isso vai alimentar o meu espírito, isso vai comprometer o meu testemunho. Uma das características da maturidade espiritual é saber renunciar o que não convém, mesmo aquilo que não é declaradamente pecado. É pecado dançar? É pecado dançar? Eu vejo tanta igreja por aí, né? Pecado tomar um vinho, uma champanhe, né? Trocar o culto pela academia. Segundo, o cristão deve constantemente se revestir da presença do Senhor. Romanos 13, 14. Revistamos-nos. O apóstolo Paulo não está somente nos orientando a evitar tais coisas, que mesmo não sendo pecaminosas, não edificam a nossa vida. Ele nos orienta a nos revestir de Cristo. Mas como? Andando sempre na presença de Deus. Quando você ouve falar em andar na presença de Deus, você lembra de quem?
Enoque andou com Deus? Foi? E o que aconteceu com ele? Foi? Moisés também andou com Deus. Né? Andar sempre na presença de Deus. Abastecendo nossa mente com a palavra de Deus. O que diz em Romanos 12, 2? Romanos 12, 2, o que diz? Alguém lembra? O que diz roga-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei vosso corpo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis só coisas boas. Abasteça sua mente com a palavra de Deus, fugindo de situações e ou ambientes que nos enfraquecem. 1 Tessalonicenses 5, 22. Prestigiando a comunhão e a vida espiritual, como os apóstolos lá em Atos capítulo 2, né? Tinham tudo em comum. É claro que hoje, no nosso contexto, na nossa cultura, não dá para agir assim, né? Eu quero ir para o culto, mas eu estou na escala de serviço. Eu quero ir para o culto, mas eu estou viajando, eu tenho um trabalho para fazer fora, mas sempre que eu posso, estou lá. E se o pastor me convidar para pregar, eu vou. Né, Paulinho? E a terceira aplicação: testemunhar de Cristo em todo tempo e em todo lugar. Os olhos do mundo estão sobre nós, e muitos na expectativa de nos ver caindo, para nos acusar de escândalos. Mas iremos encontrar também pessoas que irão conhecer a salvação em Jesus, observando o nosso comportamento, nossas escolhas, nossa firmeza diante das adversidades da vida. Assim como tem gente querendo a tua desgraça, tem gente que está olhando para você e está a ponto de se converter por causa do teu testemunho, por causa do modo como você trata seus pais, seus filhos, sua esposa, seu vizinho. Eles percebem a diferença. Lembrando sempre disso, o nosso testemunho de vida é construído com decisões respaldadas na palavra de Deus. E, para encerrar, tem uma frase aqui que diz o seguinte: o segredo da vitória não é somente dizer não para o que o mundo oferece, mas dizer também sim para a palavra de Deus. Há muitas coisas que não são pecaminosas, não são propriamente pecado, mas elas também não nos aproximam de Deus. Ao contrário, elas nos afastam. No caso do carnaval, não há nada ali que edifique a nossa vida. Nada. Nós possamos ler mais sobre o assunto, pesquisar mais sobre isso e usar essa época para dizer para as pessoas por que nós não participamos disso. É uma forma de evangelizar também. Não é preciso ir lá para a Padoca, sei lá para onde. Se quiser ir, não vá. Não é o momento. Mas evangelize onde você está. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e bendito Pai, muito obrigado pelos irmãos que chegaram aqui nesta manhã, vieram participar desse estudo. E com certeza, enquanto eu estava ministrando aqui, o Senhor falou alguma coisa aos nossos corações, algo que não sabíamos ou não atentávamos. Eu sei, meu Deus, que estamos saindo daqui edificados e mais preparados para responder a quem nos pedir a razão da esperança que há em nós. Eu oro por aqueles que não puderam chegar nesta manhã aqui também, estão ausentes, estão em retiro espiritual em outro lugar, estão trabalhando, estão impossibilitados, meu Pai, de chegar aqui, mas que a Tua boa mão os alcance, os abençoe e que nos próximos cultos eles estejam já prontos, tenham a oportunidade de estar conosco,
para continuar, meu Pai, este momento tão agradável de adoração e louvor que temos aqui na Tua casa e de estudo da Tua palavra também. Nos abençoa, daqui a pouco estaremos retornando para os nossos lares, que Tu nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Olha por aqueles, meu Pai, que se encontram enfermos, que a Tua boa mão, a mão de Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, alcance essas pessoas, levando refrigério, fortalecendo o seu sistema imunológico, lançando por terra, meu Pai, toda a bactéria, toda a infecção, toda a virose, todo o caroço, todo o mal, em nome de Jesus, e que haja, meu Pai, saúde e abundância no corpo, no organismo de cada um de nós. Muito obrigado por mais uma escola dominical, meu Pai. À noite não estaremos aqui, mas o Senhor estará sempre conosco até a volta de Cristo ou até o dia que partirmos desse mundo para o Senhor. Por isso somos gratos a Ti. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém.